Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 12 de junho, nós estamos com um alimento diário dessa série, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 3, Deus manifestado na carne. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 9, as qualificações dos presbíteros e diáconos. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que presbíteros e diáconos diz respeito à função, exercer função na igreja, ou seja, algo que o próprio Deus nos confia. A gente não pode ficar simplesmente olhando para cargos, olhando para títulos, Senhor Jesus, mas olhar para aquilo que precisa ser realizado por meio da fé. Ó Senhor Jesus, hoje o Senhor está nos chamando para praticar a inclusão. Quem não inclui, ele acaba ficando sozinho. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele quer gerar pessoas saudáveis, quer gerar cristãos saudáveis, e para isso tem que ter aqueles que praticam a palavra. Então o Senhor ele quer mesclar, Senhor Jesus, a experiência e maturidade com o vigor e a força. Senhor Jesus, para que tudo seja feito de acordo com a vontade de Deus, em conformidade com a palavra apostólica. Ó Senhor Jesus, o Senhor está levantando pessoas, Senhor Jesus, que realmente desejam exercitar o Espírito, desejam promover o plano de Deus através da fé, Senhor Jesus. Ou seja, a vontade de Deus, algo genuíno, não é baseado na opinião humana, não é baseado em meramente, Senhor Jesus, uma organização humana, mas na direção do Espírito. E é isso que a gente precisa, ser aqueles que são direcionados pelo Espírito, exercitando o Espírito, indo diante do Senhor, para a gente não cair no erro, no engano, Senhor Jesus, mas sempre estar firmes diante do Senhor, tocando sempre adiante, levando sempre adiante o propósito de Deus em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 11 ao 13. Ó Senhor Jesus. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11. Ó Senhor Jesus. Quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Os presbíteros precisam praticar a inclusão. Ó Senhor Jesus. Anos atrás, tínhamos dificuldades de incluir os irmãos nos serviços da igreja. Às vezes éramos extremistas e exigíamos que os irmãos fossem quase perfeitos para servir a Deus. Nos dias atuais, mudanças têm acontecido. Temos falado muito de inclusão, excelência e entusiasmo. E essas práticas têm sido resgatadas em nosso meio. Percebemos que os presbíteros devem aprender a incluir os mais jovens nas diversas atividades da igreja, pois à medida que os anos passam, os mais experientes envelhecem e partem para o Senhor. Então, se não houver quem pegue o bastão, a igreja desaparece junto com eles. O irmão Dong já tinha essa preocupação de incluir os jovens, pois são eles que têm o vigor, a força. E os mais velhos têm a experiência e a maturidade. Combinando esses atributos, a igreja avança mais rápido. Ó Senhor Jesus. As irmãs, por exemplo, não podem ser presbíteras, mas podem ser diaconisas. No viver normal da igreja, elas também estão incluídas. Paulo, quando citou as qualificações para os presbíteros e diáconos, também citou as características das diaconisas: respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Repare na palavra maldizentes, porque Paulo falou essa palavra para as irmãs. Talvez porque elas tenham a fraqueza de falar muito e, sem perceber, acabam falando da vida alheia. Encorajo as irmãs a ter mais equilíbrio, ser temperantes,
agir com sobriedade e ser fiéis em todas as coisas. Isso significa proceder de conformidade com tudo o que Paulo falou aos diáconos. Ó Senhor Jesus! As irmãs que participam das redes de cuidado são bastante ajudadas. Com o crescimento dos grupos, faz-se necessária a multiplicação. Muitas vezes, as irmãs ficam receosas de promover a multiplicação. Contudo, quando oram ao Senhor e multiplicam os grupos, o resultado é surpreendente. Os novos grupos também crescem em número. Louvado seja o Senhor! Elas podem exercer a função de diaconisas. Temos também o Avança Jovem. Assim, podemos afirmar que temos futuro, pois a próxima geração é forte e pratica a palavra. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Ainda acerca dos diáconos lemos: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Ao desempenhar o serviço ao Senhor, os diáconos que são zelosos, além de ser abençoados com mais intrepidez na fé, tornam-se mais confiantes e recebem honra e respeito das pessoas. Ó Senhor Jesus! Quanto aos presbíteros, reiteramos que devem ser irmãos com maturidade espiritual. Bispo e presbítero referem-se à mesma pessoa. Bispo diz respeito à função, que é supervisionar, e presbítero refere-se à pessoa, alguém maduro, experimentado. No viver da igreja, não deve haver aquele que faz todas as coisas e centraliza tudo em si. Ao contrário, a igreja é o corpo de Cristo e, como tal, todos os membros têm sua função. Quanto mais irmãos envolvidos nos serviços, melhor será para a igreja. Vamos praticar a inclusão, introduzindo mais irmãs e os jovens para ser aperfeiçoados em seu serviço a Deus. Amém. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! De que forma os presbíteros podem incluir os mais jovens nos serviços da igreja? Ó Senhor Jesus! Como falou no início e no final, né? Não sendo tão exigente, não sendo exigente demais, né? Exigindo perfeição, Senhor Jesus, a perfeição só há em Cristo. E por outro lado também, não centralizar tudo em si. Ó Senhor Jesus, senão acaba fazendo um monte de coisa, né? E acaba também desconfiando de tudo, né? Senhor Jesus, se você não dá chance para outros, você sempre vai desconfiar. Ó Senhor Jesus, isso não é bom, né? E como o irmão falou no início, né? Se você não inclui outros, daqui a pouco você vai acabar sozinho, né? O tempo vai passando, ó Senhor Jesus, e pode chegar no fim da vida, o Senhor recolher, né? E a igreja tem que estar funcionando. A igreja não é um só membro, mas muitos membros. Quanto mais irmãos estiverem funcionando, mais liberdade o Senhor vai ter. Ó Senhor Jesus, porque todos precisam, fazer as coisas exercitando o Espírito. O principal é que se faça tudo em obediência ao Senhor, né, em conformidade com a palavra, em conformidade com o Espírito, né, onde começa a fazer, onde não se tem inclusão, ó Senhor Jesus, começa a se entrar muita opinião, um concorda com isso, discorda daquilo, mas quando se começa a se envolver com a palavra, com o serviço, o Senhor alinha. Ó Senhor Jesus. Às vezes tem muitos irmãos que ficam julgando a palavra. Por quê? Porque tem pouco contato com a palavra. Se esses irmãos passarem a exercitar mais o dom de falar pelo Senhor, de levar a palavra, eles vão perceber a importância da palavra profética, a importância de realmente estar alinhado com a fala do Senhor. Agora, se você tem a palavra só como teoria, só para você, você não leva para ninguém, Senhor Jesus, você nunca vai ter aquela palavra ou aprovada ou reprovada. Ou seja, você nunca vai confirmar, olha, isso aqui é de Deus. Ou nunca vai ser desaprovado e falar, olha, realmente esse caminho não é bom. Por isso que eu sempre compartilho aqui, que aquele que fica na casa dele sozinho, tocando na palavra, ele é um super-herói. Ele é o perfeito. Mas quando ele começa a cuidar de outros, ele percebe que não é bem por aí. Ele percebe que ele também é falho. E é assim que a gente vai vendo as coisas, né? Vendo quem realmente tem um coração pelo Senhor, quem não tem. Senhor Jesus, quando todos passam a se envolver, porque a luz, ela manifesta todas as coisas. Ó Senhor Jesus, e é isso que a gente precisa sempre, né? Colocar os irmãos diante da luz do Senhor. E o serviço é a melhor coisa para realmente mudar os corações, né? De colocar todos os corações diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, meu ponto-chave de hoje, nos encher de vida para servir de maneira respeitosa, de maneira adequada. Senhor Jesus, como
é o versículo que a gente leu, né, em 2 Coríntios, em 1 Timóteo, né? Sem anjos, aqueles que desempenham bem o diaconato, alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, porque segue um caminho, né, de realmente tocar no Senhor, de ser direcionado pelo Senhor em todas as coisas. E é isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que realmente estejam buscando o Senhor, estejam tendo clareza do falar de Deus, ó Senhor Jesus. E aí que tudo é feito de maneira espontânea, na vida, ó Senhor Jesus. E para isso acontecer realmente, né, a gente tem que colocar todos diante do Senhor, e a melhor maneira é servir. Ao servir que a gente vai vendo realmente a importância de ouvir o Senhor, de ver que não é uma mera organização humana, mas é o trabalhar da fé, é o exercitar do Espírito, é a liderança, o governo do Espírito sobre todas as coisas. É isso que faz toda a diferença. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Interessante que a gente já viu, né, nos diários passados e tal, e a gente tem que ver que a palavra vai se complementando, né, vai sempre abrindo para nós, né, tudo que a palavra é a verdade, é o próprio Deus como a verdade para nós, como a realidade. Senhor Jesus. Hoje o mundo tem uma casca, as pessoas acham que tem que apresentar uma coisa, e não é só uma questão de você apresentar, mas uma questão de você ser. Ó Senhor Jesus. Deus está muito mais preocupado com aquilo que a gente é do que com aquilo que a gente faz. Ó Senhor Jesus. E o serviço ele serve justamente para isso, para mostrar, principalmente para nós mesmos, quem nós somos. Às vezes a gente acha que a gente tem uma certa firmeza, que a gente tem um certo caminho, uma certa maneira, e às vezes a gente vê que não é bem por aí. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor, Ele quer mostrar para nós que tudo precisa ser feito nele. É importante o governo do Espírito. E quando veio mostrando para nós, né, a questão da glória de Deus, a gente ficou 6 meses falando sobre a questão da glória, uma nova visão, né, Senhor Jesus. Que a glória é o próprio Deus, Senhor Jesus. E o Senhor, Ele quer nos incluir na sua própria glória. Ele está nos chamando, né, para o seu reino e glória, que foi o alimento diário anterior. E aí mostrou para nós a intrepidez de Moisés, que chegou diante de Deus e falou: Senhor, me mostra a tua glória. Ele estava ali tendo comunhão com Deus, ó Senhor Jesus. E ele viu ali toda a dificuldade de conduzir o povo. E Deus se aborreceu do povo, né? Muita murmuração, muito questionamento, muita coisa inútil. E Deus falou: olha, eu não vou no meio desse povo, porque eu vou acabar consumindo esse povo. Esse povo é idólatra, não respeita. Então Deus percebeu: olha, se eu ficar no meio, eu vou acabar acabando com esse pessoal aí, porque eles não respeitam. Ó Senhor Jesus. E aí falou para Moisés: olha, vai, eu vou mandar um anjo com você e não vou ficar nesse meio aí não. Ó Senhor Jesus. E aí Moisés, ele percebeu que era um trabalho muito difícil. E para realizar o trabalho de Deus, ele precisava de Deus. Então ele falou: Senhor, se o Senhor não for, me faça saber quem é que vai. Porque é muito difícil conduzir esse povo. Então se o Senhor não for conosco, então não nos faça sair daqui. Porque eu preciso da presença de Deus. Ó Senhor Jesus. Aí o Senhor falou: olha, então ele viu o coração de Moisés e falou: olha, a minha presença vai contigo. E eu vou te dar descanso. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender, né, a trabalhar no descanso de Deus. É perceber que, cara, é o Espírito que está fazendo. Porque vai chegar uma hora, a gente vê esse versículo aqui, né, falando que aqueles que estão servindo de maneira, desempenhando bem o diaconato, né, vão alcançar uma preeminência, uma justa preeminência. Mas às vezes a gente vê aqueles que alcançam de maneira injusta. Senhor Jesus. E aí começam mentiras, começam um monte de coisa, e aí às vezes essas mentiras te alcançam, né? As pessoas começam a falar mentira de você, começam a te interpretar mal, e aí tem um falar aqui, um falar ali, e aí você é afetado por isso, né? Essas coisas acontecem, e aí você começa a se questionar: Senhor, será que é isso mesmo? Será que é para levar as coisas do Senhor adiante e tal? Ó Senhor Jesus. Mas como mostrou aqui, né? Se você está desempenhando bem, você está alcançando para si uma justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, você está fazendo as coisas e está sofrendo, não porque você errou, mas você está sofrendo porque está fazendo a vontade de Deus. Então o inimigo vem e ataca. Ó Senhor Jesus. Mas quando vem o ataque do inimigo, né, com mentiras, um monte de coisa para te enganar, você não está fazendo as coisas de coração impuro. Então você vai diante de Deus. E quando você vai diante de Deus, você percebe: olha, se eu tivesse realmente cometendo um erro e ofendendo a Deus, eu estaria fora da presença de Deus. Mas se eu continuo tendo comunhão com Deus, eu continuo indo diante do Senhor,
né? Continuo tendo paz no meu espírito, o espírito bem exercitado. Então o que eu estou sofrendo, Senhor Jesus, não é por um erro, mas é justamente eu estou sofrendo por causa do nome do Senhor, né? Como a gente viu durante a semana, né? Um presbítero, alguém que serve, ele tem que estar disposto a ser Marte. Ele está sofrendo, mas não é por ele, é por outro. Ele está sofrendo por causa do Senhor. Por isso que a Bíblia mostra para nós o que é a obra de Deus. A obra de Deus é crer naquele que Deus enviou. Ó Senhor Jesus. E Paulo veio, né, mostrando tudo isso para nós aqui, né, deu para Timóteo todas essas qualificações para mostrar, olha, tem que estar disposto a fazer a vontade de Deus e não a própria. Tem pessoa que está disposta a sofrer quando ele está vendo o resultado daquilo que ele quer. Mas quando você está fazendo algo que você não quer, Senhor Jesus, né, como que você vai aguardar o resultado ali, você vai sofrer, Senhor Jesus, para fazer algo que você não quer? Tem que ter uma visão. Por isso que mostrou, é uma justa preeminência e intrepidez na fé. É o próprio Deus se acrescentando a você. Então vem o sofrimento, vem situações, mas o Senhor mostra, ó, calma aí que é do Espírito. O Espírito vai conduzir, vai resolver todas as coisas. Ó Senhor Jesus, então joga uma luz, né? Acontecem coisas que realmente estão fora do nosso controle. E Moisés, ele percebeu isso. Senhor, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for comigo, não me faz sair daqui. Eu vou andar no meio desse povo, vou correr perigo, vou fazer um monte de coisa, e o Senhor não vai estar lá comigo para me guardar. Ah, então é melhor não ir. Ó Senhor Jesus. E Moisés, ele também fala com muita intrepidez, né, ali para o Senhor que, olha, Senhor, será, né, realmente o que nos diferencia de todos os outros povos não é pelo fato de o Senhor andar conosco? Então os outros povos tinham terras, tinham um monte de coisa, o povo estava peregrinando para chegar na boa terra, naquilo que Deus determinou. Mas Moisés percebeu, olha, o que nos diferencia de todos os outros povos é que nós temos o Deus verdadeiro. Os outros povos estão aí, né, prestando culto a ídolos, idolatria, muitos deuses, um monte de coisa, e nós seguimos um só Deus. As pessoas olham e falam assim, ah, tá bom, a gente segue um monte, eles seguem um, e daí? É tudo igual. Mas Moisés, ele cheio de intrepidez, falou, não, o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Então é isso que nos diferencia de todos os outros povos, é o fato de Deus estar conosco, né? O Senhor, ele fez todas as coisas para estar no meio do povo, o tabernáculo, ele mostrou, eu estou fazendo um tabernáculo, meu desejo é estar no meio do povo, Senhor Jesus, e hoje nós somos esse tabernáculo, para que Deus possa se manifestar. Deus, ele não vai se manifestar com uma voz do céu, com um monte de coisa, não, ele vai usar um homem que seja como os outros homens, que o homem possa olhar e falar, olha, tem algo diferente naquele outro ser humano ali, tem algo diferente. E ele vai falar, olha, eu estou trazendo Deus para você. Mas como é que pode um homem tão falho ter comunhão com esse Deus? Aí ele fala, então se aproxima e você vai saber, porque você também pode. Ah, eu também posso? Pode. Ó Senhor Jesus, por isso que mostrou, olha, se você exercitar bem, desempenhar bem, é uma justa preeminência. Não falando aqui, é algo espontâneo. É uma vida. Você não precisa usar argumento para convencer, mas as pessoas se abrem, né? Várias vezes pregando o evangelho, né? Cuidando de irmãos, a gente sempre ouve isso. Não, eu não falo da minha vida para ninguém. Aí daqui a pouco a pessoa está falando a vida dela todinha para você. Mas por que isso? Por causa da autoridade do Espírito. As pessoas se abrem, não é porque isso e aquilo, estão vendo alguma coisa boa e tal. Não, é por causa do Espírito. Então hoje a gente também precisa realmente buscar o Espírito. Senhor Jesus, a gente precisa buscar o serviço a Deus. E a gente precisa ser aperfeiçoado nesse serviço. Por isso eu mostrou para nós, se você servir bem, ó Senhor Jesus, vai acontecer algo. E aí Moisés, no meio disso tudo, ó Senhor Jesus, né, ele falou, Senhor, me mostra a tua glória. Ele teve essa intrepidez. E a gente já viu essa questão da glória, né? Hoje, o próprio Senhor está confirmando a sua palavra em nós. Por quê? Porque nós estamos servindo o Senhor. A gente não está simplesmente repetindo palavras, a gente não está organizando as coisas só humanamente. A igreja, ela tem sua organização, tem a sua maneira, tem a sua administração, mas tudo precisa ser visto através do Espírito. Se a gente não levar os irmãos a exercitarem o Espírito, a irem diante do Senhor, eles vão só olhar homens fazendo coisas, e aí, né, tudo é relativo. Senhor Jesus. E aí Deus vai perdendo espaço. Não, hoje a gente precisa realmente que as pessoas enxerguem o Senhor. Eu sempre falo isso aqui,
né? Hoje o intuito aqui do canal, o intuito de todo o meu serviço aqui é levar os irmãos à presença de Deus, levar os irmãos a exercitar o Espírito e a perceber o Senhor na palavra. A palavra está carregada da realidade de Deus, está mostrando para as pessoas quem é Deus. Ó Senhor Jesus. Então, se amanhã, né, eu cometer um erro, uma falha, alguma coisa reprovável, e alguém chegar e falar, olha, esse irmão aí, isso, aquilo e tal, olha, esse irmão errou, e mostrar, e realmente, poxa, tiver errado, tiver cometido um erro, Senhor Jesus. Mas isso desqualifica a minha pessoa, mas não desqualifica a palavra. Mas alguém chegar e falar assim, não, olha, mas eu conheci Deus através dessa palavra, Senhor Jesus. Ou seja, amanhã eu posso errar, e está totalmente fora de Deus, mas alguém vai chegar e falar assim, não, mas olha, mas eu conheci o caminho dessa palavra, não é só o irmão Márcio, tem o irmão fulano, tem o irmão Beltrano, olha, tem os apóstolos, Senhor Jesus, tem o próprio Deus que fala comigo através dessa palavra, e é isso que a gente quer encaminhar, né? Aqui ele mostrou que os presbíteros, os diáconos têm umas qualificações, tem algo que os qualifica como tal, e não é nomear o fulano Beltrano, ó Senhor Jesus, é realmente a gente perceber que é uma obra do Espírito, e cada um de nós precisa viver no Espírito, Senhor Jesus, para receber de Deus o encargo, a direção. Por isso que mostrou para nós que há um serviço, há pessoas que vão servir a Deus, porque se não há serviço, Senhor Jesus, não há expressão de Deus. E é isso que Deus está falando conosco. Ele precisa de pessoas que o sirvam, que o busquem. E ele mostrou, precisa saber incluir. E aí precisa haver essa mescla, né? A combinação dos atributos. O jovem tem vigor, tem força, né? Aquele que é mais experimentado, né, tem experiência e maturidade. Os dois combinados geram uma força que move a igreja. E é isso que o Senhor quer que a gente se mova, né? E aí deu as qualificações para os diáconos, para os presbíteros, para as diaconisas. E ele falou, não, olha, não seja maldizente. Senhor, a gente acaba falando mal, né? Ah, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Mas ele falou, olha, procure ser fiel em tudo, Senhor Jesus. Então, é o que acontece, né? Olha, o irmão fulano, ele errou, Senhor Jesus, mas isso não me impede de servir a Deus, né? Ele falou, seja fiel àquilo que Deus falou, porque às vezes a gente se leva pela emoção, Senhor Jesus, e deixa aquilo que Deus falou de lado. Ele falou, não seja maldizente. Olha, fulano fez algo real, né? Algo mal, mas eu não vou ficar falando mal, eu vou falar de outras coisas. Senhor Jesus, meu foco está na vida, não está no fulano. Ó Senhor Jesus, o foco está em ser fiel ao Senhor. Por isso falou, olha, não seja maldizente, seja temperante, seja equilibrado e seja fiel em tudo. Fiel em tudo é o quê? É no Senhor. Senão a gente deixa de desempenhar aquilo que a gente tem que desempenhar porque caiu na emoção, caiu naquilo que vai falar mal e tal, isso e aquilo. Por isso você mostrou que tem que ter esse equilíbrio, né? Tanto para diaconisas, como para diáconos, como para presbíteros. Tudo precisa haver esse equilíbrio, precisa haver essa fidelidade ao Senhor, Senhor Jesus. A gente precisa continuar servindo o Senhor, senão a igreja desaparece. Se a igreja é só o fulano, Beltrano, Ciclano, se o fulano, Beltrano e Ciclano falharem, a igreja desaparece. Mas a igreja ela é muito mais. É os irmãos funcionando, são os membros do corpo de Cristo. A igreja é composta de todos, Senhor Jesus, e todos estão incluídos, mas nem todos são confiados a nós, né? Existe um serviço adequado a Deus, existe a maneira de Deus. E se Deus não consegue alcançar uma pessoa de um jeito, Ele vai usar outra, Ele não vai desistir, Senhor Jesus, mas aí as coisas vão fugir do nosso controle. E é aí que a gente tem que perceber. Por isso mostrou para nós no finalzinho. Bispo e presbítero é a mesma coisa. Presbítero é a pessoa, é uma pessoa com maturidade espiritual. É uma maturidade espiritual que vem através da experiência, né? E o bispo diz respeito à função. É o que ele precisa fazer. Ele precisa ter uma visão governante. Ele precisa ser um supervisor. Ele precisa enxergar as coisas por cima. Por isso que não pode ficar envolvido com emoção, com outras coisas. Senão, ao invés de levar a vida, vai perder tempo discutindo, sendo contra isso, contra aquilo. Eu já falei isso várias vezes aqui, né? Às vezes tem pessoas que começam a olhar defeitos. Não, isso não pode, isso não sei o quê. Ah, eu sou contra isso, contra aquilo. E aí, perde tanto tempo vendo um monte de coisa errada, que esquece
de trabalhar aquilo que é correto, aquilo que realmente vai levar algo adiante. Por isso falou, se desempenhar bem, vai alcançar intrepidez na fé, vai receber honra, vai receber respeito. Senhor Jesus, isso é que é para isso que serve a preeminência. Não é para aparecer, é para ser respeitado. Senhor Jesus, é para a palavra ter peso, para a palavra transmitir realidade de Deus. É para isso que está servindo o Senhor. Não é para ser, para fulano gostar, para Beltrano, Por isso que Paulo falou, olha, jamais nós procurando favor de homem nenhum. Senhor, não procuramos agradar ninguém, mas estamos agradando o Senhor. É isso que tem que perceber. A gente precisa levar outros a servir. Se a gente não está levando exemplo e outros a buscar o Senhor, a gente está falhando no serviço. O serviço é para gerar outros, é para multiplicar, é para orar, para confiar no Senhor. Senhor Jesus, quando a gente serve, a gente percebe, opa, é muito mais do que o fulano e o Beltrano fazendo. É o Senhor, eu estou fazendo algo para o Senhor. Ó Senhor Jesus, e é isso que o Senhor quer gerar em nós. Eu preciso incluir os irmãos para que todos possam ver, olha, essa obra é de Deus. É Deus que está fazendo. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.